com poder, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus amados, da parte do Senhor Jesus, para mim é um prazer estar aqui nessa noite, para poder cooperar com a igreja. Eu tenho certeza que nessa noite Deus tem uma palavra para nós. Eu creio, meus amados, que Deus ainda fala nessa última hora com a sua igreja na terra. E o maior método que Deus usa para falar com a sua igreja não é outro, senão a sua palavra. Você crê nisso? Sem perda de tempo, abra sua Bíblia no tema. Livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22. É o último capítulo do texto sagrado. E quem achou o capítulo 22, vamos ler o verso 17. Eu vou ler. Eu peço que a igreja esteja acompanhando. Os jovens, se quiserem sentar aqui, pode ficar à vontade. Diz assim o texto bíblico: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Podem sentar. Eu quero parabenizar essa igreja, essa juventude. Hoje é tão difícil ver isso, né, pastor? É tão difícil ver jovens dedicados na igreja, na casa de Deus. Então eu quero parabenizar e pedir a Deus que vocês continuem nessa força. Que Deus continue convosco e vocês jamais venham deixar a Jesus por nada nesse mundo. Quero agradecer também ao pastor pelo convite. Que Deus abençoe. Vamos para a palavra de Deus. Estive meditando alguns dias para poder trazer ao coração dos irmãos sobre o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro muito interessante. É o único livro profético do Novo Testamento. A palavra Apocalipse significa revelação. Revelar, descortinar, tirar o véu. João está na ilha de Patmos. O evangelista João, o apóstolo João, é levado para a ilha de Patmos no período da perseguição. O imperador Domiciano está governando nessa época. A igreja está sendo perseguida. Os cristãos daquela época estavam sendo lançados em arenas para ser devorados por leões, serem mortos pelos gladiadores. A igreja estava sofrendo tremendamente perseguições. E nesta época, o apóstolo João era o último apóstolo de Cristo vivo, o último representante do colegiado
apostólico vivo. E Domiciano tentando destruir, acabar, arruinar com o cristianismo. Porque os romanos pensavam assim: tira o cabeça, tira o líder, que os demais se desfacelam. Vamos pegar o João. Eles pegam João. A tradição diz que colocaram João dentro de um azeite fervendo, dentro de um tacho de azeite fervendo. E quando tiraram João de lá, pensaram que tiraria só os restos mortais, mas nada aconteceu com ele. Sabe por quê? Porque maior era o azeite que tinha dentro do coração daquele que serve a Deus de verdade. Não conseguiram matar. Então disseram: vamos enviar ele para a ilha chamada Patmos. Patmos era uma ilha que enviava-se para lá aqueles que eram revoltosos contra o governo romano. E aqueles que estavam prestes a morrer eram enviados para a ilha chamada Patmos. João é levado para lá. Eu acho interessante, irmão, é que o nome Patmos significa meu destruidor. Mas foi lá no lugar que significa meu destruidor que o Salvador, o soberano, todo-poderoso, se manifestou para dizer: João, eu estou com você. Aleluia, Jesus. João está preso, cativo na ilha de Patmos. Domiciano pensava: não vamos mais matar ele, porque se matarmos, ele será mais um Marte. Vamos afastar esse velho, ele já está velho, cansado. Vamos colocá-lo lá. Vamos tirá-lo da igreja. João nessa época dirigia a igreja em Éfeso, a mesma qual Paulo envia a carta a Timóteo. João dirigia aquela igreja também. Domiciano pensava que, afastando João da igreja, que afastando João de tudo e de todos, ele afastaria João de Deus. Mas João está lá em Patmos. Ele foi afastado da igreja, ele foi afastado dos homens, mas Deus foi lá, porque podem querer nos afastar dos homens, mas nunca nos afastarão do nosso Deus. Aleluia. Os homens podem até tentar te afastar dos homens, mas ninguém pode nos tirar da presença, da comunhão do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Jesus vai lá onde está o João. Interessante é que você lê no capítulo 1 do livro da Revelação, você vai ver que João diz: estava eu na ilha chamada Patmos por causa do testemunho de Cristo, e achei-me num dia de domingo. Aquele dia era um dia de tribulação. Eu imagino que João estava pensando: me afastaram da igreja, me afastaram dos irmãos, me afastaram de tudo, eu não tenho como sair daqui. A ilha de Patmos ficava a oeste de Éfeso, no mar Egeu. Não tinha como alguém chegar lá e sair de lá. Mas João está lá, e de repente ele diz: eu ouvi uma voz, como voz de muitas águas. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite: você pode estar em tribulação e dificuldade, mas o teu Deus ainda fala. O teu Deus ainda fala. O teu Deus ainda fala. Aleluia. E João diz que quando ele ouve aquela voz, ele se vira para quem vê quem é que falava com ele. Quando ele se virou, ele viu o Filho do Homem. Mas ele não estava mais com aquela aparência cadavérica. Ele não tinha mais o sangue no rosto. Ele não estava todo machucado, todo ferido, não. Quando ele olhou, ele disse: os cabelos dele eram brancos como a lã. No seu peito tinha um cinturão de ouro. Na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu
Deus te apresenta a João. E João viu que Jesus estava no meio de 7 candeeiros. E quando ele está ali naquele meio dos 7 candeeiros, ele vê 7 estrelas na sua mão. E João fica perplexo, tentando entender o que significava aquela visão. E o livro do Apocalipse é autoexplicativo. Quando Jesus vai falar à igreja de Éfeso, ele diz: eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Eu quero te dizer uma coisa, talvez você ainda não sentiu, não percebeu, mas Jesus está andando no nosso meio nessa noite, porque Ele está no meio da sua igreja. Na sua mão estavam 7 estrelas. As 7 estrelas eram os 7 pastores daquelas igrejas da Ásia. E eu louvo a Deus por isso. Eu exalto meu Deus por isso, porque João viu que aquelas 7 estrelas estavam na mão direita de Jesus. Isso significa dizer que a minha vida e a sua vida, pastor, está na mão não do governador, não do presidente, não das autoridades, mas a nossa vida está na mão do Todo-Poderoso. Ei, eu quero te dizer uma coisa: a sua vida está na palma da mão do Todo-Poderoso. Aleluia. Algumas particularidades nesse livro. Eu quero falar de coisa pouco aqui para que a gente entre no tema. Jesus diz: escreve esta mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para cada uma daquelas igrejas, Jesus tinha uma mensagem. Todas aquelas igrejas receberam uma mensagem da parte de Deus. Mas o que me mais chama a atenção é que para todas elas, Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu quero dizer para você nessa noite aqui: ei, meu irmão, Deus conhece eu e você. Ele conhece. E o conhecer aqui não é alguém que conhece você só por fora, só pela tua aparência física, não. Ele conhece você por dentro e por fora, porque Ele é Deus. A gente às vezes conhece uma pessoa por anos, e depois você percebe, a pessoa te engana e você pensa: eu não conheci isso de você. Jesus não, irmão. A Jesus ninguém engana, porque Ele conhece todas as coisas. Por isso João vê os seus olhos como chamas de fogo. Eu quero te dizer uma coisa: Ele conhece a tua tribulação, Ele conhece a tua dificuldade, Ele sabe do coração de cada um que está aqui essa noite, porque Ele conhece você. Eu fico impressionado com uma coisa: na cultura judaica, quando Deus chamava uma pessoa 2 vezes pelo seu nome, significava dizer que Deus estava dizendo, em primeiro lugar, que tinha uma obra muito grande na vida daquela pessoa. E em segundo lugar, Deus chamava 2 vezes pelo nome, porque eu conheço você, eu tenho uma obra com você. Por isso que Deus diz: Adão, Adão. Abraão, Abraão. Moisés, Moisés. E um dia, um homem tentando destruir, arruinar e acabar com a igreja, no caminho de Damasco, ele vai, de repente uma voz brada do céu diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele fala aquilo, aquele homem cai por terra e ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, dono da igreja, a quem tu persegue. Ei, Saulo, eu conheço você. Deus conhece você, Deus entende você, Deus olha para você, Deus te conhece. Todas aquelas igrejas ouviram isso. Eu conheço as tuas obras. A primeira igreja, ela tinha esfriado na fé. A igreja de Éfeso, se você analisar
analisar a história da igreja de Éfeso, você vai ver que um dia o apóstolo Paulo chega em Éfeso, e ali haviam 12 discípulos que tinham sido batizados por João, e eles estão lá naquela cidade, e Paulo pergunta: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Eles: não, nem sabemos que existia isso. Paulo impõe a mão sobre eles, e eles são cheios do Espírito Santo naquele mesmo momento. A igreja de Éfeso, irmão, foi a igreja mais extraordinária que houve naquela época. Só na igreja de Éfeso é que vamos ver que Paulo operou milagres extraordinários. Em nenhuma outra parte da Bíblia você vai ver isso. Lá em Éfeso, Paulo enviava os seus lenços, quando ele não podia ir, o seu avental, demônios eram expulsos, pessoas eram curadas. Tamanha era a glória de Deus derramada naquele lugar. Mas anos depois, Paulo escreve uma carta para aquela igreja, diz: enchei-vos do Espírito. Alguns anos após, Jesus está mandando uma carta para a igreja, dizendo: eu tenho uma coisa contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. E a gente aprende uma lição aqui: nós temos que guardar o nosso amor nas coisas de Deus. Nós precisamos guardar o nosso amor nas coisas de Deus. Nós precisamos ser adoradores de verdade, irmão. E adorar não é chegar aqui na frente e cantar um hino, balançar a mãozinha, não. Adorar no grego é prosquimeu. Prosquimeu significa prostrar-se diante daquele que é maior e homenageá-lo. Prostrar é como se fez o leproso no capítulo de número 8 de Mateus. A Bíblia diz que Jesus desceu do monte, de repente veio o leproso e o adorou. Aleluia, Jesus. O leproso não pediu nada, ele não falou nada, chegou em Jesus e adorou, reconhecendo que ele era maior. Glória a Deus, aleluia. Nós não podemos perder isso. Aí ele disse: Senhor, reconheceu que ele era Senhor. Nós, a igreja de Jesus Cristo nessa terra, não pode perder isso. Jesus ainda continua sendo o Senhor da igreja. Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Irmão, aquela adoração foi tão poderosa que Jesus quebrou todas as regras, tocando no leproso, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo momento aquele homem foi limpo por causa de uma adoração. Quando você adora, Deus faz milagre. Você está aqui adorando, Deus está trabalhando na sua casa, no seu trabalho, aonde você está com problema, Ele está trabalhando para te abençoar. A igreja de Éfeso perdeu isso. Eu acho interessante, irmão, estudando o livro do Apocalipse, que eu vi uma coisa. A todas as igrejas Jesus vai dizendo: eis que eu venho, eis que eu venho, eis que eu venho, eis que eu venho. E na igreja que Jesus chega, a igreja estava com a porta fechada. Qual era? A igreja de Laodiceia. Eu quero me deter um pouco aqui para me passar para o tema, para que você entenda uma coisa. Eu acho maravilhoso a maneira com que Jesus se apresenta àquelas igrejas. Quando Jesus se apresenta a João, ele diz: João, eu sou aquele que estive morto, mas agora eu estou vivo. Você tinha que dar glória a Deus só isso aqui. Eu estive morto, mas agora estou vivo. O nosso Deus não é como Siddhartha Gautama, o Buda, que viveu e morreu. Não é como o Hipólito Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, que viveu e morreu. O nosso Deus, ele viveu, morreu, mas hoje está vivo eternamente. O teu Deus está vivo. Você crê que o seu Deus está vivo? O teu Deus está vivo. Deus está vivo. Nessa noite Ele está aqui e está dizendo para você: eu estou vivo, eu te conheço, eu conheço o teu coração. A igreja de Laodiceia, a gente vê no capítulo 3, o verso 20, Jesus dizendo:
eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu sei que a gente usa muito esse texto de maneira evangelística. A gente diz para o pecador: Jesus está batendo a porta do seu coração. Só que eu quero dizer uma coisa para você: isso aqui não é para o mundo. Jesus está falando para uma igreja que guardava a palavra de Deus, uma igreja que tinha comunhão com Deus, uma igreja que era ortodoxa. Porém, Jesus estava do lado de fora. Eu quero que você aprenda uma coisa aqui: como Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia é uma cidade muito rica. Esse nome Laodiceia é dado por Antíoco II. Ele amava muito sua esposa e colocou o nome da cidade de Laodiceia. Laodiceia significa justiça do povo. Aquela cidade era uma cidade rica e abastada. Da Ásia Menor, a única cidade que possuía bancos era Laodiceia. Mas tinha problemas. E quando a gente ouve Jesus se apresentar a ela, Jesus começa dizendo: essas coisas dizem o amém. Você sabe o que significa a palavra amém? Assim seja. Jesus está dizendo à igreja de Laodiceia: assim diz o assim seja. Não, Senhor. A palavra amém no hebraico só tem 3 letras: o Aleph, o Mem e o Nun. São 3 letras hebraicas. E essas letras são acrósticos. O que quer dizer isso, pastor? São letras que representam atributos de Deus. A gente usa isso muito nos hospitais. Se eu falar para você sobre o HRT, você vai saber que eu estou falando do Hospital Regional de Taguatinga. Então essas letras representavam atributos de Deus. A primeira letra da palavra amém no hebraico é a primeira letra da palavra Adonai. Significa, você sabe o que quer dizer? Que Ele é Senhor. O teu Deus, Ele é Senhor. Ele é soberano. Ele está no controle. Ele sabe de todas as coisas. O mundo não está aleatoriamente na mão do adversário. Ele faz o que quer, não. O nosso mundo tem um Deus. Ele é Senhor. Está sobre todas as coisas. O teu Deus é Senhor. Jesus está nos dizendo. Quem está falando aqui é o Senhor. A segunda letra é a letra Mem. E essa letra Mem é a primeira letra da palavra Melech, que significa rei. Ele é Senhor, mas Ele é rei. E Ele está sentado num alto e sublime trono. E eu sei que nessa noite os olhos dele estão sobre essa igreja. Ele é rei e Ele também é Senhor. A última letra é a letra Nun. E essa letra Nun é a primeira letra da palavra Neimã, que significa fiel. Ele é Senhor, Ele é Rei e Ele é fiel. Escute uma coisa aqui nessa noite. Se Ele te prometeu alguma coisa, creia que Ele vai cumprir. Se Ele falou alguma coisa para você, creia que Ele vai cumprir. Se Ele te disse alguma coisa, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. O nosso Deus não é como um político que promete e não cumpre, não. Ele é fiel. Então, quando Jesus está dizendo essas coisas, diz o amém. Essas coisas diz o Adonai Meremim. E eu sei que quando você for falar amém de novo, você vai pensar 2 vezes, porque você vai lembrar disso aqui. Tem gente que fala amém por qualquer besteira. Ah, fulano morreu. Amém. Amém é muito poderoso.
Por isso que os judeus na sinagoga, quando falavam amém, eles pensavam muitas vezes, porque eles estavam dizendo que o Todo-Poderoso estava concordando com aquilo. João também diz, essas coisas dizem um amém, o princípio da criação de Deus. E por causa desse versículo aqui, irmão, o capítulo 3, o verso 14 do Apocalipse, tem se levantado algumas heresias que os pais da igreja combateram. Quando João está dizendo essas coisas, diz um amém, o princípio da criação de Deus, João não está querendo dizer que Jesus é o primeiro ser criado por Deus. Não, de maneira nenhuma. João estava querendo dizer que Jesus, ele era o mentor, o criador de todas as coisas. Porque a palavra que ele está dizendo, o princípio aqui, é a palavra arque no grego, que é o primeiro, mas não de uma série de criações, o que criou e que gerou todas as coisas. Agora, se você for lá para o Gênesis, você vai ver que lá está escrito o quê? O primeiro versículo de Gênesis, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando João está falando isso aqui, ele está querendo reportar qualquer um que lesse lá para o Gênesis. A palavra princípio no hebraico é reshit. E se você chegar no radical da palavra reshit, você vai ver. O radical é o que, pastor? É a raiz da palavra. Da onde ela surgiu? O radical de reshit é rosh, que significa o que? Cabeça. Quando João está dizendo que ele é o princípio da criação de Deus, ele é o mentor, ele é o cabeça, ele que articulou, ele pensou, ele formou, ele criou. Se você está aqui hoje, é porque Deus, dentro do ventre da sua mãe, ele pensou, ele maquinou, ele formou cada osso seu. E antes que uma palavra saísse da sua boca, Deus a conhecia, porque ele é criador e sabe de todas as coisas. Aleluia. O teu Deus é Senhor e Criador. Essa é a maneira que Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia. A igreja que Jesus estava do lado de fora. E é um grande problema, irmão. Esses dias, eu ouvi um testemunho de um irmão africano, que na África existia uma igreja só de brancos. E esse irmão moreninho aceitou a Cristo como Salvador, e passando viu a igreja e disse: pastor, viu um pastor na porta e disse: eu posso vir congregar aqui? Ele disse: irmão, aqui você sabe que tem um problema, a igreja é só de brancos, e ora a Deus e vê o que Deus vai te falar. Aquele irmãozinho foi embora, orou, passou alguns meses, e o pastor não viu aquele irmão. Passou muitos meses, um dia encontra o pastor com aquele irmão. E o pastor disse: ô meu irmão, você naquele dia esteve lá na igreja, e aí, o que você decidiu? Ah não, pastor, orei a Jesus. Foi? E o pastor pensou consigo: eu falei que não ia dar certo se congregar. Deus deve ter falado para você. Ele disse: é pastor, só que Jesus falou para mim que se ele está tentando há mais de 60 anos congregar lá, nunca conseguiu, como é que você vai conseguir congregar lá agora? Sabe por quê? Porque Deus estava do lado de fora. Ei, irmão, Jesus tem que estar aqui dentro, não do lado de fora. O que tirou Jesus daquela igreja? A frieza espiritual. A igreja estava morna. O que significa dizer isso? A igreja estava como as águas que haviam naquela cidade. As águas de Laodiceia vinham de uma cidade a 10 quilômetros chamada de Hierápolis. As águas desciam, eram águas termais como as águas de Caldas Novas. Quando as águas chegavam na cidade de Laodiceia, elas não estavam nem quente e nem fria. Estava morna. Tome um pouco de água morna e você vai ver o que é que você sente. Por isso Jesus disse: eu tenho vontade de te vomitar.
Jesus diz a Laodiceia: eu aconselho vocês que comprem colírio nos seus olhos. Você sabe por quê? Porque na Laodiceia existia a maior escola de oftalmologia da época. Eles fabricavam um colírio que curava a visão de pessoas de todas as regiões circunvizinhas ali. Eles exportavam esse colírio. Jesus disse: olha, esse colírio você pode até resolver o problema dos outros, mas o seu não resolve. Eu aconselho vocês que comprem vestimentas brancas. Sabe por quê, irmão? Laodiceia era a maior produtora de vestimentas naquela época. Eles fabricavam um manto chamado de trinitária, que aquele manto era um manto bom e barato, então eles exportavam. Mas Jesus disse para eles: vocês pensam que tem dinheiro, que vocês são ricos, que estão bem vestidos, mas eu quero dizer que vocês são cegos, pobres e nus. Essa é a situação de uma das igrejas. Agora eu quero chegar no final do livro do Apocalipse. Aqui é o último clamor da igreja. E o Espírito Santo, ele está dizendo para nós que a noiva nessa última hora, ela precisa dizer: venha. Quem ouve tem que dizer: venha. E quem tem sede, beba de graça. A palavra graça aqui é algo imerecido, é algo que ninguém merece, mas Ele deu porque Ele é fiel. Aleluia, Jesus. O que nós queremos aprender aqui nessa noite é que Deus está dizendo à igreja: diga que aqui nesse lugar existe uma fonte de água. Irmão, a igreja de Jesus nessa terra é a única instituição no mundo que tem uma fonte. E essa fonte é uma fonte de água limpa e pura. Quando João encerra o livro de Apocalipse dizendo que nós devemos nessa última hora dizer que a igreja é o único lugar que tem água pura. Agora eu me lembro do dia, no capítulo 4 do Evangelho de João. O texto inicia dizendo o seguinte: quando os fariseus souberam que Jesus estava batizando mais do que João Batista, apesar que não era ele que batizava, mas seus discípulos, Jesus ouve aquilo e ele sai dali. Ele sai da Judéia. E o texto diz que ele vai para outra localidade e Jesus era necessário que ele passasse pela cidade de Samaria. Nenhum judeu ortodoxo ele andava dentro da cidade de Samaria. Os judeus, quando eles iam para aquela localidade, eles davam uma grande volta, mas eles não entravam lá. Mas eu tive estudando alguns dias esse texto e eu descobri uma coisa interessante. Quando João escreve que era necessário que Jesus passasse por Samaria, a palavra necessário aqui no grego é diersomai. O que significa isso, pastor? Essa palavra significa expor-se, apresentar-se, vir ao público. Então eu aprendi uma coisa com Deus. Quando João disse que era necessário Jesus ir àquele lugar, Jesus queria se manifestar a alguém. Ei, Deus tem propósito em todas as coisas. Você não anda num lugar por acaso não, irmão. Você não anda num lugar, você não está aqui por acaso. Deus quer se manifestar a você. Ele quer mostrar para você quem é Ele na sua vida. Ele quer mostrar o que Ele pode fazer através de você. Ele quer mostrar para você quem é Ele e o que é que Ele pode fazer na sua vida. Aleluia. Jesus chega a uma fonte. Presta atenção. Uma fonte de Sicar. E quando Jesus chega ali naquela fonte, era exatamente ao meio-dia. Ninguém ia buscar água
ao meio-dia. Buscar água era trabalho das mulheres. As mulheres acordavam bem cedo para ir buscar água. Só que aquela mulher, ela vai buscar no meio-dia. E ela nem imaginava com quem que ela ia encontrar naquela fonte. Ei, você veio aqui nessa noite, você pode pensar, mas Jesus, será por que eu vou para a igreja nessa noite? Ei, Deus tem coisa grande para você. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando aquela mulher chega para pegar água, está sentado aquele homem à beira daquele poço. E quando Jesus vê que ela vai tirar água, Jesus diz: ei, mulher, me dá um pouco dessa água, me dá de beber. E ela, já com ignorância, ela diz: como sendo tu judeu, tu me pede de beber, a mim que eu sou mulher samaritana. Aí Jesus disse o que para ela? Ei, mulher, se tu soubesse quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria da fonte da água da vida. É essa água que a igreja tem, irmão. Essa água pode ser simbolizada por muitas coisas. A palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Um dia eu bebi dessa água. Eu já bebi de muitas fontes, irmão. Eu já bebi da fonte da maconha. Eu já bebi da fonte da cocaína. Na época eu bebi da fonte da merda, mas nunca sem paz. Já tomei chá de beladona. Eu andava nas ruas do Guará, do Valparaíso, doido, sem saber nem para onde ia. Mas um dia eu descobri essa fonte, a fonte da palavra, a fonte da igreja, a fonte de Cristo, e Ele me mudou, porque essa fonte muda. Aleluia, Deus. A igreja precisa entender que este lugar é o único lugar que ainda tem fonte. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem e o meu coração doeu por dentro. Não sei se você viu isso, Cage. A cada fim de semana estão matando um adolescente no Cage. E eles estão fazendo isso em protesto por quê? Porque a superlotação, o lugar que cabe 180 e poucos detentos, tinha mais de 300. E quando a mulher foi dar uma entrevista, ela disse: não, mas o governo já está preparando 5 unidades para distribuir esses adolescentes. Eu pensei comigo: vai distribuir, vai encher, vai lotar e não vai mudar. Eles precisam entender que existe uma fonte que muda, irmão, que muda, irmão, uma fonte que muda, irmão. Aleluia, Deus. Jesus Cristo, a fonte de Jesus pode mudar o homem. Deus de mistério. Jesus se encontra com a mulher. Se tu soubesse quem te pede, tu pedia, te daria. Aí ela pensou que Jesus era limitado humanamente. Mas o Senhor não tem corda, o Senhor não tem o cântaro. Como é que o Senhor vai tirar água daí? Esse poço é fundo. Jesus disse: mulher, não é dessa água, porque se tu beber dessa daqui, você vai tornar a vir aqui todos os dias. É por isso que tem todo dia gente bebendo cachaça, bebendo pinga, quantas pessoas se drogando, se prostituindo. Sabe por quê? Porque não conheceu a verdadeira fonte. Porque quando bebe dessa fonte do seu interior, irmão, flui rio de água viva, flui rio de água viva, flui rio de água viva a tornar para a vida eterna. Aleluia. Aí ela pensou: me dá um pouco dessa água, porque eu não vou precisar de todos os dias vir aqui. Não vou precisar de estar vindo aqui ao meio-dia, nesse sol caustigante. Eu não vou ter. Não, me dá dessa água. Aí Jesus disse: não, vou te dar, mas vai e busca o teu marido. Jesus gosta de entrar nas nossas particularidades. Sabe por quê, irmão? Ele nos conhece, Ele é Deus. Ele está visitando o teu coração nessa noite, está dizendo: eu te conheço, é lá dentro do seu interior. Aí ela disse: mas eu não tenho marido. Aí Jesus entra como profeta que ele é. Ah, mulher, disseste bem,
Porque até agora você teve sim. E o que você estava tendo? Ei, Ele conhece você por dentro e por fora. A Deus ninguém engana, irmão. Eu posso enganar você. Você pode me enganar, mas aquele que tem olhos como chama de fogo, ninguém engana. Ninguém engana. Ninguém engana, porque Ele é Deus. Aí ela olha para ele e diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Ele é profeta. Irmão, Jesus é profeta. A palavra dele é a maior profecia para nossas vidas. A palavra de Jesus não tem profecia maior do que essa palavra. Tudo que Deus fala, que está escrito ali, você pode assinar embaixo e ter certeza que isso vai se cumprir na sua vida. E eu sei o que é profeta. Não é essas pessoas que andam por aí nessa última hora enganando o povo, arrancando dinheiro da igreja, chegando e dando uma mensagem que não existe e que não está na Bíblia. Eu sei o que é profeta. Eu aceitei Jesus depois de uma profeta de Deus ir na minha casa, irmã Nininha. Você sabe por que eu digo que a irmã Nininha era profeta, irmão? Porque a irmã Nininha é cega. Cega dos dois olhos, é aquele cego de nascença. Nunca enxergou. Antes, quando estava no mundo, era vidente. Quando aceitou Jesus, virou profeta. Ela foi na porta da minha casa e disse: ei, rapaz, Deus mandou te dar um recado. Eu pensei: como? Que recado? O diabo disse que você tem 15 dias de vida. Aonde você anda? Você quer que eu diga onde é que você anda? Eu pensei: o que uma cega vai saber? Ela começou a dizer as bocas de fumo que eu andava. Irmão, eu não sabia, eu não entendi como é que aquela mulher podia saber. Mas o Deus Todo-Poderoso que usava ela, Ele vê todas as coisas. Ela orou por mim e disse: rapaz, 15 dias. Todas as vezes que saí de casa, leio o Salmo 91. Ei, irmão, eu não sou bobo. Eu lia mesmo, eu decorei o Salmo 91 com medo de morrer. Sabe por quê? Porque palavra de profeta não cai por terra. Eu estou falando de profeta. Dentro daqueles 15 dias, Deus enviou um irmão no meu caminho. Eu morava no Valparaíso, de Santos, em São Paulo. Aquele camarada veio, sofreu, padeceu fome, necessidade, sem conseguir dinheiro para voltar para sua casa. Dentro daquele tempo eu encontrei com ele, de uma maneira que só Deus é que sabe. Eu tinha acabado de cometer um furto, e aquele furto seria trocado em drogas. Mas eu encontrei aquele homem de Deus, e Deus estava trabalhando na minha vida de uma maneira diferente, irmão. Eu estava conhecendo a fonte. Ultimamente eu fumava maconha. Me desculpe ter que você ouvir isso aqui. Eu fumava maconha, me drogava, eu cheirava, e eu sentia uma vontade louca de ler a Bíblia. Irmão, quando eu passava as páginas da Bíblia, a minha boca enchia de água, como se eu estivesse bebendo em uma fonte. Eu não entendia o que era aquilo. Era o Deus da fonte, limpando tudo que tinha aqui dentro. Glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa: essa fonte ainda jorra. Aí, quando estávamos indo buscar um negócio, com as ferramentas, no meio do caminho eu comecei a falar para o meu amigo. Falei, o nome dele é Léo. Falei: Léo, eu acho que eu estou ficando doido, cara, eu estou ficando com paranoia. Agora, quando eu fumo, me dá vontade de ler Bíblia. Eu comecei a falar de Bíblia para ele. Aí o irmão entrou e disse: rapaz, agora eu entendi. Eu vim de muito longe para te trazer um presente. Você quer? Eu pensei comigo: merecer presente, com tudo que eu tenho feito de errado, mas eu quero. Que presente é esse? Ele disse: eu vou te levar numa igreja. Você quer ir? Eu disse: eu vou. Eu estava só esperando o convite, e na hora veio na minha mente. Jesus já estava gravando na minha mente, irmão, os versículos da Bíblia. Eu escutei um salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No dia 4 de setembro de 99, eu entrei dentro daquela igreja, Assembleia de Deus, na etapa dentro do Valparaíso. Quando eu entrei dentro da igreja, as pessoas começaram a me abraçar, me saudar e dizer: como é bom ter você aqui. E eu pensei: que lugar diferente. As pessoas lá fora me chamam de maconheiro, minha família diz que eu não presto, outros dizem que logo vão me ver ou preso ou morto, mas aqui o povo parece que é diferente. Quando eu sentei, estavam cantando aquele: solta o cabo da nau,
eu senti a chuva cair sobre a minha cabeça. Eu senti a chuva e eu comecei a chorar. Eu chorava. E eu ouvi uma voz falar comigo: meu filho, há muito que tenho eu te chamado. Esse era o lugar que eu tinha preparado para você. Eu vou te usar na terra dos viventes. Eu olhava para um lado, para o outro. O irmão estava rindo, o outro estava chorando. O que é isso? O que é isso? Era o Todo-Poderoso, a fonte viva, falando comigo. Eu quero te dizer, se você tem alguém na sua família com problemas, ei, a fonte da jorra, a fonte da jorra. Glória a Deus! Aleluia! Quando Jesus apresenta a água para a mulher e fala da vida dela, aí ela tem problema de teologia, da questão da adoração ao culto, e ela vai dizer: mas Senhor, os judeus dizem que deve adorar no templo em Jerusalém, mas Moisés disse que tinha que adorar no monte. Onde é que a gente adora? Jesus disse: ei, mulher, não é o local, não é a localidade, não é o lugar, não. O verdadeiro adorador, ele adora aqui dentro. É aqui dentro. É como Paulo e Silas preso, depois de ter apanhado e naquela cadeia louvando, adorando o nome do Senhor. E Deus mandou, Deus fez com que aquela cadeia nunca mais prestasse, porque tinha adorador lá dentro. A questão não é o lugar. O adorador, ele adora Deus aqui. E aquela mulher, uma mulher insaciável, que teve vários homens, tornou-se a primeira missionária. E ela ganhou toda aquela cidade. Sabe por quê? Porque ela bebeu da água da fonte. A igreja precisa nessa hora entender que nós, irmãos, somos os únicos que tem a fonte. Por isso João escreve: quem ouve, diga venha. Quem tem sede, venha e beba da fonte da água da vida. Jesus é essa fonte. Jesus, ele é essa fonte. Ei, você sabe por que tem muitas pessoas hoje no mundo, que eu tenho mais visto é isso, mesmo dentro da igreja, casa hoje separa amanhã, casa separa, crente dentro da igreja e para o boteco tomar cachaça. Tantas pessoas sendo destruídas, sabe por quê? Estão esquecendo que aqui tem uma fonte, irmão, que aqui tem uma fonte. Essa fonte aqui, ela é inesgotável. Essa fonte aqui, ela jorra. Isso aqui tem vida, irmão. As pessoas não têm mais atentado para essa palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu me apaixonei por essa palavra. Eu me apaixonei por essa palavra. Essa palavra tirou de mim a maconha, tirou do meu nariz a cocaína, tirou de mim as coisas que não prestavam. Eu estou vivo, estou de pé. Já fui muito decepcionado por pastores, por não, mas eu estou de pé porque eu creio nessa palavra. Essa é a fonte. Você tem o que muita gente lá fora não tem. Vocês têm o que muita gente não tem. Ei, jovens, vocês têm o que muitos jovens não têm. Se você der uma volta na Cracolândia, lá da Ceilândia, você vai ver jovens bonitos, jovens formosos, vivendo em vida subhumana, vivendo em meio a festa de animais. Eu fico muito preocupado porque Brasília e os demais não sabiam que o problema que era o crack. Eu já usei crack uma vez. Eu sei o poder que tem o crack. A pessoa usou uma vez, irmão, é uma praga. E tem muita gente sendo destruída. Sabe por quê? Porque a igreja tem se calado. O governo não dá conta. A Dilma está liberando milhões e milhões para cuidar de pessoas viciadas no crack, famílias sendo destruídas. E o único remédio, irmão, é essa fonte. Aleluia!
Aleluia, Jesus. Essa Oh, fonte, glória. essa fonte muda. Um dia essa fonte chega na cidade de Gadara. Lá existia um homem que há muitos anos ele era preso e agrilhoado por demônios, e ninguém ia àquele lugar. Veio um judeu pisar os pés em Gadara, porque lá era lugar de adoração a outros deuses. Aqueles portos de Gadara era para adoração ao Deus Zeus. Por isso que quando Jesus diz passemos para outra banda de lá, é um termo imperativo, porque os discípulos não iam. Eles não queriam ir. Eles não iam de jeito nenhum. E eu imagino que quando os discípulos passam aquela tempestade, eles devem ter ficado pensando: eu falei que não era para vir, eu falei que não era para vir. Mas quando Jesus pisa os pés lá em Gadara, irmão, Jesus mostra o porquê que ele tinha que ir lá. Quando ele pisou os pés em Gadara, aquele homem que há muitos anos era preso pelos demônios, ele vem e prostra-se aos pés de Jesus. E os demônios que estão nele sabem quem era aquele que estava ali. Eles sabiam que ele era Deus. Jesus expulsa os demônios daquele homem, e aquele homem é mudado. Os demônios vão para os porcos se precipitam. A economia de Gadara era abalada, porque aqueles porcos se viam como comércio para venda e adoração ao Deus Zeus. Era cerca de 2.000 porcos. Sabe o que é isso, irmão? Quando Jesus quer salvar um homem, ele não importa o que vai ser perdido. O importante é o que vai acontecer e como aquela pessoa vai ser salva. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite: o Senhor não mede esforços para poder salvar uma alma. Quando Jesus liberta aquele homem, que os porqueiros vêm, aquele homem está em bom estado, está vestido. Eu já estou dizendo, aquele homem está vestido, e eles ficam embasbacados e diz para Jesus: ei, retira-te daqui, nós nunca vimos isso. Esse homem comia fezes humanas, ele comia dejetos humanos, esse homem vivia dentro de sepulcro, esse homem vivia, era como se fosse um porco. Mas depois que Jesus libertou ele quis entrar dentro do barco e dizer: Jesus, deixa eu ir contigo. O Senhor fez algo tão maravilhoso, deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, vai e diga aos teus quão grandes coisas fez o Senhor. Irmão, isso é lindo. Você sabe por que isso é lindo? Porque Lucas diz que aquele homem pregou em toda a Decápolis. Você sabe o que era a Decápolis? 10 cidades filisteias. E quando Paulo vai para a cidade de Damasco para destruir os crentes lá já tinha crente. Sabe por quê? Porque um dia um ex-endemoniado foi lá e pregou a palavra do Deus todo. Aleluia. Sabe por quê? Porque essa fonte ainda liberta. Se coloque de pé. Glória. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Jesus está aqui. Ele é a rocha ferida de Meribá. Aquele povo está no deserto, não tinha água para eles, mas água saía daquela rocha. E Paulo diz que aquela rocha era o próprio Cristo. A igreja dessa última hora. Esse tema não é à toa. Quem escolheu esse tema foi inspirado pelo Espírito de Deus, para que você diga por aí que aqui dentro tem uma fonte, e essa fonte muda, essa fonte transforma, essa fonte cura, essa fonte liberta. Hoje eu posso dizer para os meus parentes que quão grandes coisas fez o Senhor. Ei, irmão, eu não sei se você prestou atenção, mas eu disse que aceitei Jesus no dia 4 de setembro de 99. Eu não tenho muitos anos de crente. Eu não tenho 20, eu não tenho 30 anos de crente. Eu não nasci em berço evangélico. Muitas pessoas que diziam que eu ia morrer, que eu me ver de trás das grades, ou então dentro de uma sepultura, hoje quando eles olham, eles dizem: grandes coisas fez o Senhor.
Eu quero profetizar isso sobre a vida dos jovens aqui. Grandes coisas vai fazer Deus por você. Diga para o teu irmão aí, grandes coisas vai fazer Deus por você. Ei, irmão, isso é profético, isso é a palavra de Deus. Grandes coisas Deus vai fazer por você. Grandes coisas Deus vai fazer por você. Deus vai operar lá dentro do teu lar. Deus vai operar lá dentro do teu trabalho. Deus vai operar nessa última hora. Deus vai mostrar que você não é um crente comum. Você é uma fonte. E dentro de você jorram rios de água viva. Aleluia. Esses dias eu me deparei com um bêbado. Eu trabalho numa drogaria lá no Recanto da Zenha. E esse bêbado, ele queria aferir a pressão. Eu disse, não, você está aí, eu vou aferir sua pressão. E ele estava bêbado, muito bêbado. E eu senti uma dor tão grande naquele homem, um homem já do senhor de idade. E eu disse, o senhor tomou o quê? Ah, eu tomei muita coisa, eu tomei daquela que ninguém toma. Eu digo, olha, eu vou te falar aqui, eu já tomei de uma essa tão boa. Essa era da boa. Eu disse, é mesmo? Onde é que você encontrou? Eu falei, rapaz, eu tomei uma aqui. Olha, depois que eu tomei essa, eu nunca precisei tomar outra na minha vida. Eu disse, é mesmo? E eu fui falando que eu tomei. Eu disse, não, rapaz, eu quero tomar dessa daí também. Eu disse, é a palavra de Deus, a fonte da água da vida. Ei, dentro de você existe uma fonte. Quando você abrir a sua boca, lembra que dentro de você existe uma fonte. Por que eu falei dessas tantas coisas aqui nessa noite? Irmão, eu não me preocupo mais se eu vou pregar, o povo vai pular, sapatear, relampear e pegar. Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupava com Jesus, mas o que Deus disse para mim um dia: meu servo, estude e pregue a minha palavra. Porque se você ouvir a palavra de Deus na realidade, como ela é, dentro de você, ela vai produzir frutos. E eu tenho certeza que o que você ouviu aqui nessa noite, você vai passar para frente. Glória a Deus. E eu peço ao Espírito de Deus que Ele te incomode a estudar essa Bíblia, comer ela. Eu peço a Deus nessa noite que o Espírito de Deus derrame sobre esse jovem a mesma coisa que derramou no meu coração: fome e sede de palavra, fome e sede, acordar de madrugada para ler Bíblia, acordar de manhã para ler Bíblia, querer estudar a Bíblia, se possível fazer curso de teologia sim, para aprender a palavra de Deus, porque tem muita gente, faz teologia, vai virar do diabo, vai desviar. Não, irmão, quanto mais a gente aprende da palavra, mais já chegamos perto de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus desperte você, porque eu sei que daqui Deus vai levantar pregadores, pessoas que vão ser cheias da fonte para pregar a palavra. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, curve sua cabeça e peça para Ele. Deus, diga para Ele nessa noite: se o que eu estou falando aqui é mentira, me fulmine aqui. Mas se for verdade, que essa fonte comece a jorrar de dentro do seu interior. Que o Espírito de Deus, Ele comece a produzir no seu coração um desejo profundo por Ele, pelas coisas dEle, pela palavra dEle, por fazer a obra dEle nessa última hora. Que Deus use você como uma fonte para ganhar muitas almas nesse lugar. Espírito Santo de Deus, eu preguei a tua palavra é a verdade, ela não volta vazia. Oh meu Deus, aqui é um congresso, Senhor, na direção da mocidade. Eu te peço, enche esses jovens, ó Deus, com teu Espírito Santo. Meu Deus, dá a eles fome e sede da tua palavra, dá a eles desejo, meu Deus, da tua palavra, dá a eles, ó Deus, desejo e fome, como o Senhor me deu, meu Deus, pela tua palavra. Usa esses jovens nessa última hora, abençoa essa igreja, abençoa o pastor, sua casa, sua família, que a boa semente, ela venha frutificar neste lugar e produzir a 100 por 1. Abençoa essa igreja de uma maneira extraordinária. É o meu pedido. Se tem alguém enfermo nessa noite, Espírito de Deus, passa aí e cura. Se há alguém deprimido, oprimido nessa noite, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, que caia por terra, e a tua paz, que excede todo entendimento, tome conta dos corações desse lugar. E assim eu te agradeço no nome de Jesus.